Olá! Hoje a gente vai falar sobre hipertrofia, como ganhar músculos sem colocar em risco a saúde. Para falar sobre esse assunto, eu estou aqui com o personal trainer Givanildo Matias. Ele é criador do método HIIT20. Givanildo, obrigada pela sua presença. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu adoro a audiência do Minha Vida. E olha só, fica com a gente porque a gente vai bater um papo muito legal e vamos esclarecer muitas dúvidas. Você que treina e percebe que não consegue ter os resultados que gostaria, continua com a gente aí que esse bate-papo vai esclarecer muita coisa sobre hipertrofia, né, Amanda? Exatamente. Então mande suas dúvidas aqui nos comentários que eu vou receber e passar aqui para o Givanildo. Acho que a gente pode começar explicando o que é hipertrofia muscular. Legal. A hipertrofia, pessoal, ela tem relação com o aumento do que a gente chama na fisiologia do exercício de secção transversa. Então a hipertrofia muscular, ela acontece pelo aumento do volume de cada célula. E aí quando a gente tem esse desenvolvimento celular, né? Esse desenvolvimento que acaba impactando no tamanho do músculo, mas a gente observa isso sobre a secção transversa e é por isso que muitas pessoas buscam esse tipo de treinamento, porque tem até um ponto, Amanda, que antes de pensar em hipertrofia, a gente tem que pensar em força muscular. Porque a força muscular, a resistência muscular, ela é uma capacidade física indispensável para a vida, para a manutenção da saúde, para a manutenção da qualidade de vida, para a manutenção, né? A gente está até aqui se preocupando em relação à postura, então ela é uma capacidade física indispensável. E as duas coisas não estão relacionadas, a hipertrofia com a força. A pessoa pode estar com bastante músculo e não necessariamente ter uma força adequada para ter mais qualidade de vida, etc. Sim, depende muito do perfil de cada um. Acho que até uma conversa que a gente vai desenrolando, não é? Mas o ponto em questão é esse. A gente tem até algumas pessoas que elas têm um pouco de limitação genética. Você percebe, acompanha que algumas pessoas treinam direitinho, se alimentam, são disciplinados, mas não conseguem aumentar no volume que gostaria o músculo, né, a secção transversa do músculo, mas não por isso elas deixam de aumentar a força muscular. Então eu mesmo que já trabalhei em muitos lugares, e eu trabalhei muito fazendo avaliações físicas em academias. E um dos testes que a gente aplicava era um teste de força e resistência. E eu pude acompanhar de perto, fora o que a ciência já traz pra gente, mas eu pude acompanhar de perto centenas de pessoas que, mesmo sem ter o aumento da massa muscular, não é? Eles tiveram um aumento da força. Então, isso pode acontecer. É muito provável que quando você aumente o volume muscular, você está aumentando força, mas não talvez na mesma proporção. E como que funcionam os mecanismos ali no músculo para que a pessoa consiga a hipertrofia? A gente vai falar mais para frente que devem ter vários fatores que influenciam nisso, né? Mas como que é ali no corpo da pessoa enquanto ela faz os exercícios, etc., para ela ganhar a hipertrofia? O grande ponto em questão que tem que estar alinhado é que no treinamento físico existem alguns princípios do treinamento. E se você entender esses princípios, se você respeitar esses princípios, o seu resultado ele vai ser mais eficiente. Um dos princípios que a gente tem é o princípio da sobrecarga. O que acontece? Quando eu promovo um estímulo muscular, eu estou promovendo um estresse e logo após o estímulo muscular que eu promovo, eu tenho uma inflamação. Não é? A gente não poderia falar que o meu trabalho é inflamar as pessoas, mas de certa forma é isso, porque o treino ele vai te tirar da sua condição de homeostase, ele vai deixar você com pico inflamatório e aí você gera a produção de ácido lático, ok? A gente tem ali lesões na fibra muscular, é isso que acontece sob o ponto de vista fisiológico, só que, olha só, o corpo humano ele é muito inteligente. E aí você estava numa situação X de força muscular, você gerou esse pico, né, essa inflamação, você teve uma degradação e o seu corpo vai se recuperar. Só que quando o seu corpo se recupera, aquela fibra muscular, aquele grupo muscular que foi ativado, ele não vai se recuperar e vai estacionar onde ele estava antes. Ele tem algum ganho, que esse ganho é o ganho que a gente tem de força e hipertrofia, onde a gente tem aí o aumento da célula. Esse ganho
ele é muito importante e é o benefício que as pessoas têm em relação ao treinamento, porque o corpo ele faz isso justamente pensando, olha, da próxima vez que eu sofrer um impacto como esse, eu não quero, na verdade, quando eu tiver um treino novo ou um estímulo novo, eu não quero sofrer tanto como eu sofri. Então, assim, tem toda uma combinação de fatores, tá certo? E talvez vai vir essa pergunta aí, logo mais, esse é um dos motivos que a gente tem que ter novas sobrecargas de treino, porque a sobrecarga que eu treinei hoje, eu treinei hoje, fiz uma série com exercício X, não é? Com a carga Y, e daqui uma semana, daqui 2 semanas, daqui 3 semanas, esse mesmo exercício com essa mesma carga não está produzindo esse processo inflamatório tão grande como produziu na primeira vez. Uhum. E a gente já está recebendo várias perguntas. Ah, que legal, vamos lá. O Daniel Santana mandou no nosso YouTube, ele diz que malha muito, mas não consegue perder barriga e quer saber o que fazer. Legal. Bom, Daniel, não tem como fugir o assunto dela, né, da nossa queridíssima barriga. Uhum. Foi muito boa a sua pergunta, tá? Obrigado por você colaborar aí com a gente. E tem um detalhe que é o seguinte, o trabalho de força muscular, o trabalho de hipertrofia, ele não tem relação direta com a definição muscular, com o emagrecimento. A verdade é que a maioria das pessoas, elas buscam a definição muscular. A definição muscular, ela vai ser alcançada quando se tem um bom volume e um bom tônus muscular, tá certo? Mas, associado a isso, a gente tem pouco percentual de gordura. Se você não tiver pouco percentual de gordura, nada vai acontecer. Então, o que eu recomendo para você é, primeiro, faça uma avaliação para medir o percentual de gordura, talvez onde você treina, na sua academia, procura alguma informação nesse sentido, tá bom? Porque tem os padrões que você tem que seguir. Caso você não esteja dentro desse padrão, então o lance é o seguinte, não é só o trabalho de hipertrofia, você vai precisar desenvolver um trabalho cardiorrespiratório junto, pode fazer um HIIT, pode fazer um trabalho intervalado, numa esteira, então você precisa fazer essa combinação, porque só a musculação, ela talvez não vai ser efetiva na redução dessa barriguinha que talvez te incomode. E a Wanda Pimentel mandou no nosso Facebook uma dúvida que eu tinha também. Ela quer saber até que idade as mulheres conseguem ganhar massa muscular e se tem um limite de idade para isso. Perfeito, ótima pergunta, tá bom? O ponto em questão é o seguinte, a partir dos 30 anos de idade, eu vou trazer uma informação aqui, pessoal, não chora, tá? É a realidade. A partir dos 30 anos de idade, em média, a gente vai perdendo 1% de massa muscular ao ano. O que significa que talvez com 60 anos você vai ter 30% a menos de massa muscular. E não é fácil perceber isso quando você observa alguém que tem 60 anos, tá certo? O ponto em questão é o seguinte, que graças a Deus tudo é muito treinável. Uhum. E aí o impacto que você vai ter de aumentar mais ou menos massa muscular vai depender de 2 coisas. Primeiro, qual é o seu ponto de partida inicial? Porque se é uma pessoa que nunca treinou na vida, o que vai acontecer com ela? A chance dela ter resultado é maior. É maior. Quanto menos treinado, mais treinável. Se é alguém que já treina muito, e aí esse é o desafio, né? Por isso que as pessoas que treinam, elas têm resultados e depois ela vai atingindo um platô, vai ficando cada vez mais difícil, tá certo? Mas independente da situação que você se encontra, dá para desenvolver força, dá para aumentar a massa muscular, dá para você ter uma barriguinha mais sarada, o músculo do tchau aqui, né, que a mulherada se preocupa bastante, tem que se preocupar, membros inferiores, perna, quadríceps, glúteo, bumbum, e olha só, a gente não pode esquecer que tem um fator estética associado diretamente, mas toda a cadeia muscular é importantíssima para a manutenção da qualidade de vida, prevenção de lesões, para você também poder ter uma boa postura, nunca se esqueça disso. Então, nunca é tarde para começar, pode começar e algum resultado bom você vai ter desde que você esteja bem orientado. Acho que esse aí é um ponto em questão, tá? Porque as pessoas, elas acabam se perdendo em relação, tem muita crença, principalmente quem tá na academia, né? Tem muita crença e circula muita informação que talvez não é a melhor informação
para você, você precisa se preocupar com isso. E no nosso Facebook, o Paulo, ele diz que ele quer secar e ficar mais definido, e que ele quer ganhar volume de bíceps, ombro, perna e peito. E o que ele pode fazer? Legal. Para secar, Paulo, tem que ter um combinado, que você tem que ter um trabalho cardio. O HIIT, ele hoje em dia, né, principalmente porque ele não vai te tomar muito tempo, ele é um método muito eficiente para te ajudar nesse sentido, tá bom? Para você te ajudar a derreter gordura. O trabalho com HIIT também ele é muito importante nos processos de hipertrofia porque ele aumenta a produção de GH, beleza? Então você tem que fazer isso. Eu diria que você pelo menos umas 3 vezes por semana tem que desenvolver esse trabalho cardiorrespiratório, tudo bem? Agora vamos lá para o trabalho muscular. Você precisa ter uma ideia se o seu trabalho muscular está sendo feito, ok? E aí tem uma questão, viu, Amanda? Eu não sei se é o caso dele que ele treina na academia, mas o que eu vou falar aqui, eu vou levantar a bandeira dos professores, tá bom? Que é o seguinte, quando o aluno novo chega na academia, ele chega todo eufórico, e aí o professor vai falar para ele assim, oi aluno, tudo bem? Que legal, que bom que você está aqui. Agora me diz uma coisa, eu vou montar seu treino e eu preciso saber quantas vezes por semana você vai vir treinar. Você já está rindo, né? E aí o que os alunos respondem? Joga lá em cima. Todo dia. Não, dia. Professor, eu vou vir todo dia. Abre de domingo? Pô, vou vir, não é? Sim. É um belo do mentiroso, tudo bem, né? Porque ele não vem todo dia nem na primeira semana. Mas olha só, o que acontece em função disso? O professor, ele faz um planejamento considerando que esse aluno vai vir todo dia. Se o aluno não vai vir todo dia, o planejamento que ele montou talvez vai por água abaixo. Por quê? Pessoal, os músculos eles precisam ser desenvolvidos, ele precisa de tempo de recuperação. Só para você ter ideia, e talvez esse é um ponto aí de análise para quem fez essa pergunta, cada grupo muscular, pensando em hipertrofia, isso é o que tem mais de evidente na ciência, ele precisa ter um desenvolvimento com séries, ok? Algo em torno de 15 séries por semana. Os estudos, eles apontam isso, que pelo menos varia até de 9 a 15 séries por semana já são suficientes para você desenvolver hipertrofia muscular. Olha só, 9 séries. Então, se você, para um grupo muscular, peito, faz durante a semana 3 séries de 3 repetições, você já bate a 9 séries, que é o mínimo preconizado. Claro que tem que ver carga, tem que ver método, tem que ver mais um monte de coisa. Mas assim, é possível, você tem que ir atrás, ok? E você tem que ter, acima de tudo, a disciplina, porque tem esse ponto, né? As pessoas acabam se perdendo em relação a isso. Seja honesto com você mesmo, se programa os dias que você realmente pode ir, não falta, porque para emagrecer o caminho é diferente. Mas pensando em hipertrofia, se tiver falha nesse planejamento, o resultado vai por água abaixo. E a Aline Santana também mandou no nosso Facebook, ela diz que tem muita dificuldade de ganhar peso e que mesmo malhando e se alimentando bem, ela não consegue. Quer dicas para conseguir hipertrofia. Será que hipertrofia é o caso dela? Eu acho que tem um ponto aí, como é o nome dela? Aline. Aline, tem um ponto que é o seguinte, e eu vou falar por experiência própria também, depois de ter acompanhado mais de 20 mil alunos. É muito importante você analisar o percentual de gordura. Eu já vi muitas mulheres, ok, que estavam com peso até baixo, mas o percentual de gordura alto. Então você precisa analisar isso de alguma forma, se preocupar com isso, porque o lance é o seguinte, se você tem um percentual de gordura relativamente alto, ele vai mascarar muita coisa no seu corpo. Pode ser que você tenha aí uma mina de ouro escondida atrás da camada subcutânea de gordura. Esse é um ponto. O segundo ponto é o seguinte, a gente precisa desenvolver um trabalho de treino. Eu não sei se você treina, se você não treina, não tem jeito, não tem fórmula mágica, você tem que começar a treinar e aí você vai passar provavelmente por uma adaptação e depois você vai entrar num trabalho de hipertrofia que vai exigir também, tá certo? Aqui eu vou levantar a bandeira dos nossos queridos nutricionistas, precisa de uma orientação nutricional especializada, ok? Precisa ter uma alimentação regrada, provavelmente vai ter uma alimentação aí
mais hiperproteica, e aí você precisa fazer a combinação de tudo isso para poder você chegar onde você quer chegar, tá bom? Pessoal, tá muito legal o bate-papo, mandem mais perguntas aí, eu tô adorando, inclusive quem mandar pergunta já fala assim, eu treino, não treino, porque talvez isso vai mudar o tom da minha resposta. Segue o jogo aí, Amanda. Isso. E a Regina Luzia também mandou no nosso Facebook, ela quer saber se para ganhar músculos, o que é melhor? Academia, crossfit, pilates ou hidroginástica? Nossa, que pergunta boa, muito bem, né? Muito bem. Bom, é o seguinte, pensando no trabalho de hipertrofia, aumento de massa muscular, a gente tem várias atividades, que pode ajudar, tá certo? Agora, tudo depende do ponto de partida. Se você é uma pessoa que nunca fez nada na vida e você, por um acaso, começa a fazer uma hidroginástica, ela vai ter uma colaboração, mas é uma colaboração muito pequena. Você vai atingir um teto muito rápido. Você vai perceber que rapidamente, sobre o ponto de vista de aumento de massa muscular, a coisa vai ser interrompida se é que vai ter algum resultado. A que menos vai te ajudar. Qual é a outra? Tá, lembrei. O Pilates. O Pilates é uma atividade também muito boa. É uma atividade de força, ok? Então é uma atividade que vai te ajudar com força, que vai trazer benefícios hipertróficos, mas dentro de um conceito geral, de um contexto geral, o Pilates talvez em algum momento ele vai perder performance. Mas olha só, quando eu falo em perder performance, eu estou falando considerando uma pessoa que quer ficar gigante. Monstro, tá certo? Que talvez não é seu caso. Então, se não é o seu caso, você vai ter uma resposta muito boa com Pilates. Pensando também no trabalho de CrossFit, tem exercícios de força, ok? Tem exercícios de força que vão te ajudar, entra até na característica dos exercícios funcionais, que tem N possibilidades, que desde que seja orientado para isso, vai te ajudar. O ponto em questão, pessoal, que é o que a gente tem que se preocupar, é na personalização disso. Porque se você faz uma aula que é coletiva, talvez ela vai te ajudar menos do que se fosse uma orientação individualizada, tá certo? E aí quando você vai para uma academia, que é onde você tem, pelo menos do ponto de vista teórico, uma orientação um pouco mais especializada, todo mundo tem sua ficha de treino, tá certo? Isso pode ser que colabore mais desde que tenha um método, desde que tenha uma boa prescrição, porque numa academia, né, você tem exercícios funcionais que permitem ter mais incrementos de carga e tem as máquinas, os halteres, que permitem também ter mais aumento de carga. Mas olha só, eu não faço musculação, tá? Eu só faço trabalho funcional já há muito tempo, tenho dezenas de alunos, centenas de alunos que fazem e tem resultados maravilhosos. Então, tudo depende dessa linha aí. Hidroginástica ajuda menos, o Pilates vai te ajudar, e aí depende de onde você quer chegar, o CrossFit é a mesma coisa, a academia também é a mesma coisa, mas a academia tem mais ainda para onde crescer, o trabalho na musculação tradicional. E a Regina Lopes, ela conta que faz já Pilates 3 vezes por semana e quer saber se ela consegue hipertrofia com essa atividade sem tomar suplemento. Sim, consegue sim, tá? Pessoal, olha só também, informação importante. Eu respeito, mas eu não sou adepto de suplemento, nunca usei na minha vida e não indico para ninguém, tá certo? Por quê? A gente tem que pensar, Amanda, e mexer na causa do problema. Então, hoje em dia virou epidemia. Então, o meu trabalho como profissional é mudar a principal parte do corpo das pessoas que precisam mudar. Se você está imaginando que é a sua barriga, que é o bíceps, que é a coxa, você está enganado. O que tem que mudar é a sua cabeça. Por quê? Num país onde mais de 50% da população está acima do peso, as doenças que mais matam aí, ligado à obesidade, hipertensão, problemas cardíacos, estão relacionadas ao estilo de vida. A gente tem que ter um papel de mudar o jeito das pessoas verem isso, tá certo? Esse é um ponto. Então, sobre o ponto de vista de suplementação, pode ser que ela precise, mas a gente não sabe dizer, porque eu não sei se o método, o trabalho, a prescrição que está sendo feita, incluindo a disciplina dela, já está sendo suficiente. Porque tem muita gente que acha que é uma bola de cristal, né? Aliás, uma bola de cristal não, uma vara mágica que eu vou tomar e vai acontecer. Não é bem assim. Então, para alguns casos, eu tenho certeza que ajudam, e eu tenho certeza que para vários outros casos, talvez por o momento que você esteja hoje, não é necessário. Inclusive, se for necessário, ninguém é melhor do que um nutricionista
para te ajudar. E olha só, eu já tive alunos particulares de 15 anos que veio comigo, e ele já veio me procurar, ele já estava tomando um monte de coisa. Ele estava na academia, e qual que foi a minha reação com ele? Falou, ó, vamos fazer o seguinte, para eu isolar e saber se o método, o trabalho que a gente vai desenvolver tem que trazer resultado, eu vou cortar isso daí para a gente poder aplicar o método e medir. Porque se eu aplico um método com ele e ele tem um resultado, eu não vou poder concluir se veio do treino ou de um de outro. E aí o que aconteceu, não só nesse, mas em vários casos que eu fiz isso, a pessoa começou a ter um puta resultado sem o uso, tá certo? Então é uma coisa aí que a gente tem que pensar bastante, tá bom, pessoal? Porque o principal, acima de tudo, é disciplina, regularidade e estar bem orientado. Com certeza. E o Fabrício Santos, pelo YouTube, ele pergunta se musculação ajuda no tratamento e prevenção da osteoporose e osteopenia. Uau, pergunta faixa preta, hein? Como é o nome dele? Fabrício. Fabrício, ótima pergunta, cara, muito boa mesmo. Ajuda. E ajuda por quê? Quando você tem um processo de osteopenia, é um processo que a gente acaba tendo um pico de descalcificação óssea. Isso é muito comum até em mulheres aí que estão em período pré-menopausa, tá bom? E aí o que acontece? O osso, ele precisa ser estimulado com força de tração e força de compressão. A força de tração, a força de compressão, a gente vai ter com impacto. Então, por incrível que pareça, precisa ter um mínimo de impacto. Claro que você não vai pular de um prédio de 3 andares para alcançar isso. Mas as atividades como caminhada, atividades que envolvem alguma aula, praticar alguma modalidade esportiva, bicicleta menos, né? Elíptico menos. Você tem uma série de atividades que vão te ajudar nessa força de compressão, que é como se eu estivesse amassando o osso, tudo bem? A força de tração vai vir de onde? Do trabalho muscular. Porque quando eu tenho a contração muscular, eu tenho aqui ligamentos que eles vão, de certa forma, fazer esse estímulo de tração, como se estivesse puxando as pontas dos ossos, cada uma para um lado. Então, toda essa soma de estímulo, e a ciência reporta muito bem isso, traz resultados no que diz respeito a interromper ou agravar o processo de osteopenia e osteoporose. E em vários casos, inclusive acompanhei estudo já disso, a gente tem sim um aumento da densidade óssea em função do trabalho muscular. Muito legal. E você tinha falado sobre o percentual de gordura, né? A galera ficou meio curiosa. A Maria, no Facebook, ela pergunta como se calcular o percentual de gordura. Pois é. Tem como? Maria, olha só, o percentual de gordura, ele é o santo grau da análise corporal, tá certo? Por quê? A gente tem o peso, a gente tem o IMC, só que o IMC é baseado no peso. Então eu cansei de ver de pessoas, né? Se você pega, né, aquele velho exemplo, se eu pego uma pessoa muito obesa, o IMC vai dar alto, só que se eu pego um fisiculturista, faixa preta também, o IMC dele vai dar alto. Então precisa de alguma forma analisar a composição corporal. Esse processo de análise a gente pode fazer via bioimpedância ou via dobras cutâneas. Esses são os dois métodos duplamente indiretos que são acessíveis para a população como um todo. Você pode talvez fazer um método um pouco mais objetivo, que é um DEXA, que é um exame super legal, inclusive recentemente eu fiz um também, mas é muito caro, tá bom? Mas você pode procurar algum profissional na sua academia para fazer aquele método de dobras cutâneas, que ele vai analisar e ele vai ver quantos por cento você tem de gordura. E aí, olha só, a gente tem um percentual de gordura que ele é aceitável para os padrões de saúde. Então, primeiro você tem que estar dentro do percentual de gordura para os padrões de saúde e depois você tem que buscar o que vai te deixar mais feliz esteticamente. Mas é muito importante essa informação porque o peso na balança não diz muita coisa. Inclusive, aproveitando um gancho, eu cansei de ver vários casos de mulheres que veio para querer emagrecer, só que depois de 2 meses de treino, ela perdeu 3 quilos de gordura, mas aumentou 3 quilos de massa muscular. Como é que eu vou medir isso? Através desse tipo de análise. E aí a mulher ela fica talvez até frustrada porque na balança ela não vê o resultado, mas ela teve 2 bons resultados. Foi perder gordura e aumentar a massa magra. Então, por isso, a importância de você buscar esse tipo de análise.
E a Noemi Vieira, ela relata que faz musculação 4 vezes por semana e quer perder gordura e ganhar massa, mas não está conseguindo e quer saber o que fazer. Legal. Amanda? Noemi. Noemi, talvez se você tiver, eu vou considerar que você, olha só, eu vou considerar que você é muito disciplinada, tudo bem? Que você não falta. Então, você tem que olhar no seu ambiente de treino, primeiro, aquele princípio da sobrecarga. Para ter desenvolvimento muscular, tem que ter sobrecarga. Você tem que terminar o treino sofrendo bastante, não um pouquinho assim, tem que sofrer bastante, ok? Eu uso muito uma percepção de esforço, que é uma tabela também adaptada de uma escala que a gente usa, que é de Omni, que é o seguinte: no final das suas séries, costuma dar uma nota de 0 a 10. Considera que 10 é extremamente pesado, que 0 é extremamente leve. O trabalho de hipertrofia, ele vai estar muito próximo dessa nota na casa de 8, 9 ou 10. Então, se você não está nessa nota, procura ter novos incrementos de carga. A quilagem, que é o que você aumenta ou altera, não é a única forma de aumentar a intensidade, tá bom? Mas aí, para você entender agora, essa é a forma. Outra coisa, o pessoal tem a prescrição e a gente tem, dentro de tudo que envolve o planejamento muscular, os tempos de recuperação. Você vai fazer uma série e aí você vai descansar 1 minuto. Então, se você não respeitar isso, o seu treino ele fica mais leve. Se você, ao invés de 1 minuto, vou beber água, aí vai bater aquele papo, né? Enfim, perde o foco, quando você volta, o impacto muscular já é outro. Então, se você pegar essas 2 dicas aí e seguir, você naturalmente vai conseguir ter mais resultado. E olha só, tem outras questões que envolvem um outro princípio, que é o princípio da variabilidade de mudança de treino. Seu corpo talvez já está muito adaptado ao treino que você está fazendo hoje. E a gente, infelizmente, vê em academias, às vezes, aluno que fica 6 meses com o mesmo treino. Então, talvez pode ser um indicador de que o seu resultado não está vindo por causa disso. E a Renata Raiman, ela faz uma pergunta muito legal. Ela quer saber a diferença entre treino para definição, emagrecimento e hipertrofia. Muito boa sua pergunta também, tá? Na prática, a gente vai pensar mais em volume de distribuição de treino no que diz respeito às capacidades físicas. A capacidade física de força, onde eu tenho os exercícios de força, a musculação, o treinamento funcional e etc., eles vão ajudar a fortalecer e vão ajudar a aumentar a massa muscular, tá bom? A definição, que eu acho que é o que as pessoas mais buscam, ela está no meio dos dois. Porque a definição é o quê? Eu tenho que ter pouca massa, eu tenho que ter pouco percentual de gordura e tenho que ter uma massa muscular desenvolvida. Eu acho que o sonho de todo mundo é a definição muscular, ok? O emagrecimento, eu posso fazer um trabalho muscular para emagrecer? Pode. O trabalho muscular, ele ajuda no processo de emagrecimento. Até porque quanto mais massa muscular, pelo menos é o que se reporta a ciência, você também tem um metabolismo basal um pouquinho mais elevado. Quanto mais músculo, mais você vai gastar calorias no treino e no dia a dia quando não estiver fazendo nada. Mas pensando no emagrecimento, você tem algo que talvez é mais eficiente do que a musculação, que é um treino cardio. Então, se eu tiver que priorizar e se o tempo for pouco, pensando no emagrecimento, eu vou ter mais volume do tempo que eu tenho pensando na aptidão cardiorrespiratória. E aí tem meios e métodos, como eu disse, o HIIT é uma das melhores alternativas para isso, tá bom? Se eu quero um trabalho muscular, aí eu vou imaginar que é uma pessoa bem magrinha, que ela já tem pouco percentual de gordura, então o meu tempo de treino tem que ser destinado mais ao trabalho muscular, à musculação, o treinamento funcional para isso e por aí vai, tá bom? E se eu quero os dois, eu tenho que fazer um misto. Por isso que é muito comum, as pessoas normalmente querem os dois. Então por isso que na 1 hora de treino que você tem, vamos desenvolver força e vamos desenvolver o trabalho cardiorrespiratório. E aí vale a pena chamar a atenção, pessoal, que é o seguinte, pensando em tempo de treino, se alguém não fez essa pergunta aí, poderia fazer, não tem necessidade clara nenhuma do seu treino durar mais do que 1 hora, tá bom? A gente vê gente aí se matando em academia 1h30, 2,
talvez até tá mais te atrapalhando já do que ajudando. Esse é um ponto aí para as pessoas refletirem. E agora a gente vai para a última pergunta. Eu queria que você falasse quais outros fatores, além do treino, influenciam no ganho de massa, na hipertrofia. Legal. Bom, fora o treino, fora a metodologia, fora um monte de coisa, você tem a alimentação, né? A gente citou aqui, então precisa estar bem alinhada. Quando você pensa num processo de emagrecimento, via de regra, a gente tem que ter saldo calórico negativo. Então, no volume total de calorias que seu corpo gasta, você tem que ter um saldo negativo. Se eu gasto 2.000, eu tenho que ingerir menos do que isso para emagrecer. Pensando em hipertrofia, muda o jogo. Então eu preciso ter um saldo positivo. Mas esse saldo positivo tem que ver a qualidade dele. Não é só falar, tô comendo, porque, né? Você precisa estar bem orientado, né? Via de regra, precisa de alimentação com uma condição um pouco mais rica em proteínas, coisa do tipo. Então, ter um nutricionista aí por perto ou estudar sobre esse assunto vai te ajudar. Outro fator importante, descanso. O descanso vai envolver o sono e vai envolver também o descanso entre os treinos. Na verdade, não é o descanso entre os treinos, é o descanso entre o estímulo que foi dado para cada grupo muscular. Porque você pode treinar todo dia, mas não necessariamente treinar os mesmos grupos musculares todos os dias. Então o descanso ele é muito importante, porque senão dá tempo do músculo se recuperar, tá certo? Outra coisa também, a regularidade. Então é muito comum isso em academia também, as pessoas ficam frenéticas, né, 1, 2 semanas, porque ela tem uma meta especial, né? Por exemplo, eu vou treinar porque tá chegando o carnaval, quero ficar legal. E aí dá um gás e depois para. E aí, infelizmente, pessoal, nesse sentido, é muito ingrato. Se você estiver produzindo, é difícil de conquistar e é muito fácil de perder. Então, a gente tem registros aí de que você pode perder aí um período de 2 a 3 meses, talvez tudo que você conquistou, dependendo do que você teve de resultado. Então, são fatores como esses que vão interferir no seu resultado. Você tem que pensar 2 coisas, isso é muito legal. 2 coisas para você não boicotar seus treinos. Primeira, você sempre vai sair de lá melhor do que você entrou. Então você pode estar cansado, cansada, triste, cabisbaixo. Você vai treinar e aí tem uma modulação hormonal natural, aumento de serotonina, aumento de endorfina e você sai de lá e fala, nossa, né? Ainda bem que eu vim. Treino ruim é melhor que treino não feito, né? Não conheço alguém que se arrependeu do treino. Depois que foi, me arrependi de ter vindo treinar hoje. Eu desconheço, tá? E as pessoas vão e as pessoas têm problema, né? Eu tenho problema, você tem problema, todo mundo tem problema. Tem um monte de recursos que vão durante o dia, que vão te atrasar. Você tem que superar isso. O outro ponto é o seguinte, nunca fique mais do que 3, 4 dias sem treinar. Normalmente, a chutada de balde é depois disso. Então, quanto mais tempo você fica sem treinar, mais aumenta a sua chance de nunca mais voltar a treinar. Então, normalmente quando as pessoas estão treinando em para, é uma semaninha que aconteceu alguma coisa, ele não foi, aí ele chutou o balde. Acaba, né? Então, tome consciência disso, não deixe seu cérebro te enganar, faça exercício, procura ser bem orientado, tá bom? Como eu disse aqui, a gente precisa disso, é importante para a sua saúde, para a sua qualidade de vida, por que não para a sua estética? E eu tenho certeza que se você for regular, ir atrás de mais informação e continuar acompanhando dicas como essa do Minha Vida, um monte de informação aí bacana, vai te ajudar e você vai chegar mais longe. Então é isso, pessoal. Muito obrigada, Givanildo, por essa aula. Foi muito, muito legal esse bate-papo. Gostei também. E obrigada a vocês que mandaram perguntas, que acompanharam. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.